Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral, nós estamos numa quinta-feira, quinta-feira, dia 20 de março. Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carne e também o Dia Mundial da Felicidade. Eu recentemente escrevi um artigo para um jornal, o jornal Litoral News, que tem circulação semanal em toda a nossa região, falando justamente sobre isso, com relação às datas comemorativas. O que eu entendo, não sei se você comunga da mesma ideia, das datas comemorativas, é apenas uma data para você lembrar ou é uma data para que haja uma conscientização e as pessoas, lógico, procurem respeitar o dia e, por que não, que ele dure por um longo tempo? Lógico que existem pessoas que são vegetarianas e que não comem carne. Hoje, como é o dia sem carne, talvez você poderia fazer aí uma experiência de não consumir carne. Tem aí uma outra forma de você também se alimentar através de legumes, de hortaliças, de um arroz integral, uma comida bem mais saudável e que com certeza tem reflexo na sua saúde. Eu falo isso porque nós temos, por exemplo, muitas datas específicas que elas são simplesmente lembradas, às vezes somos contemplados como um feriado e não trabalhamos, mas na realidade nós não damos o devido valor. Quer um exemplo? Eu vou citar alguns deles. Quando tem eleição, muita gente prefere votar o mais rápido possível e curtir o feriado, né? Ir para a praia ou às vezes acaba viajando e depois justifica porque o valor que se paga para justificar a ausência da eleição é um valor mínimo. Dia do Índio, a gente sabe o quanto que o índio está praticamente esquecido no nosso país e nós temos aí a participação, desde o descobrimento do Brasil, da importância dos índios, né? E nada é feito em prol dos índios, por mais que nós tenhamos órgãos, né, que estejam ao lado dos índios. Vamos comemorar no próximo sábado o Dia Mundial da Água. O nosso convidado de hoje, que é da ONG Amigos da Água, o Miguel Escandon, vai falar um pouco mais sobre isso. O que será que nós vamos ter que ter como conscientização ou agir na comemoração no sábado, depois de amanhã, com relação ao Dia Mundial da Água? Então, eu acredito, queria até rapidamente fazer essa reflexão com os meus amigos do Hora Geral, que nós tenhamos nas datas comemorativas um momento de reflexão e reproduzir, né, com atos e, por que não, comentar com a família, no trabalho, na escola, a importância dessas datas. Se elas existem, elas precisam ser respeitadas e reproduzidas. Temos o site euestoucomvocê.com.br, temos também o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br e o telefone que é o 3041-6777. Aqui você participa do programa ligando, de repente tem algum aniversariante no dia de hoje, você gostaria que eu mandasse um abraço especial, enfim, tudo isso é feito para você. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora e vamos conhecer nesta manhã de quinta-feira as manchetes dos principais jornais e o que será destaque você fica sabendo primeiro aqui no Hora Geral. Sete e 4, nós temos aqui o jornal Folha de São Paulo, que traz como destaque: executivos refutam explicação de Dilma no caso Petrobras. Conselho da estatal tinha acesso a todos os dados sobre a compra de refinaria americana, né? Dizem integrantes da empresa. Muito rapidamente, essa refinaria é a Pasadena e, na realidade, em 2006, o que os executivos estão refutando a explicação da atual presidente. Na época, em 2006, a Dilma não era presidente, ela era ministra. E ela tinha todo o conhecimento de que essa refinaria, segundo os executivos, ela tinha alguns problemas. Então, não seria bom comprá-la. E, mesmo assim, a Petrobras, leia-se o Brasil, comprou essa refinaria americana e, desde já, mais de US$ 1 bilhão foi consumido como despesas por essa compra mal feita, segundo o jornal. E, justamente nesse caso, rapidamente, eu quero refletir também com os meus amigos do Hora Geral.
A pessoa que hoje ocupa um cargo do executivo, ou seja, o governador, presidente e o prefeito, eles têm uma grande responsabilidade, que é de administrar o dinheiro que é recebido através dos impostos. Então, um dinheiro mal aplicado é a mesma coisa quando você compra um produto e ele não funciona e ele não atende às suas necessidades. É mais ou menos igual nos governos, aí eu coloco federal, estadual e municipal. Então, muita cautela os administradores precisam ter. E quando essa cautela existe, lógico, todo o projeto ele é bem apresentado, bem construído, a população gosta, começa a falar bem do governo e, por consequência, todos ganham, porque é difícil. Às vezes a gente mesmo, fala a verdade, não consegue administrar direito o nosso dinheiro, que dirá os nossos governantes que são eleitos para, por exemplo, gerarem e administrarem bem os dinheiros, a arrecadação que é feita através dos impostos e que depende de ser revertida em melhorias, por exemplo. Aí a gente coloca saúde, segurança, habitação. Então, nesse caso, essa é a preocupação da manchete, que os executivos eles não concordam com a explicação da presidente, dizendo que ela não sabia que essa refinaria não seria um bom negócio, mas ela foi comprada, Rio afirma que plano de água de Alckmin traz risco ao Estado. A ideia, pode deixar estampada aí, a ideia do governador Geraldo Alckmin, e que já é refutado também pelo governo do Rio, é que o governo do Rio criticou o plano do governador de São Paulo, Alckmin, de retirar água do rio Paraíba do Sul para socorrer reservatórios em São Paulo, como, por exemplo, o caso da Cantareira. Essa é uma outra discussão também. Lógico, o Rio, como Estado, eu falei, eu vou ajudar São Paulo. A gente já sabe que existe essa rixa entre Rio e São Paulo, Quando se trata, assim, de um tema tão importante que é a água, dificilmente eles vão se entender. Mas existe uma nossa contrapartida, a nossa participação de economizar, de saber usar corretamente esse líquido precioso para que ele não falte, Ou seja, muitas vezes as administrações dependem mais do bom senso da população do que dos próprios administradores. E eu espero que nesse sentido eles se entendam, Deixa eu ver aqui outra parte da Folha de São Paulo, que traz como destaque: Ucrânia perde base e decide retirar soldados da Crimeia. Essa foto que você está vendo aqui em destaque, lógico, isso não é no Brasil, são mascarados pró-Rússia, a favor da Rússia em base militar em Sebastopol. Na parede o retrato de Taras Shevchenko. Ele é um escritor ucraniano, Ou seja, depois do plebiscito, do referendo que esteve, que a Ucrânia, que a Crimeia acaba sendo da Rússia, então está tendo uma acomodação para que a Ucrânia possa tirar as suas tropas. Isso é algo que não se reflete tanto no nosso país, se a gente parar para pensar. Mas aí a gente vê como que algumas nações, como que alguns países se comportam quando existe a discussão de espaço, uma discussão territorial. Nós tivemos alguns ganhos durante esses anos todos, como, por exemplo, em 89, quando se quebrou o Muro de Berlim. Mas parece que depois do Muro de Berlim, tudo ficou mais fácil. E algumas nações, aí eu colocaria a Rússia, como também colocaria outras partes do mundo, eles ainda existem líderes que querem praticamente mandar em tudo, achando que eles são poderosos porque estão à frente de uma nação. E muitas vezes a população começa a se voltar contra esses líderes, querendo mostrar a sua participação. Bom, o importante é que haja o entendimento. Nós estamos avançando, estamos no século XXI e o entendimento se faz necessário em todas as esferas, por que não dizer em todo o planeta. Deixa eu ver aqui o Estadão. O Estado de São Paulo: Dilma tinha acesso a detalhes da compra de refinaria. Dirigentes da Petrobras, olha só, pode deixar na capa, é mais ou menos o que está na Folha, Dirigentes da Petrobras apontam que presidência do Conselho permite pedir dados antes do aval do negócio. Pode até ser que isso já seja uma discussão política, querendo achar os erros da atual presidente, porque estamos no ano eleitoral. Bom, o importante é que a verdade seja colocada, seja posta
para o nosso público. Nós temos que ter a noção daquilo que o administrador público fez e o que ele está fazendo, para que ele mereça continuar no cargo ou não. É por isso que nós estamos num regime democrático e temos, através do voto, uma única arma para a gente decidir aquilo que deva continuar ou não. E olha, pode falar um monte de gente, intelectual, teólogo, um monte de gente, estudiosos, enfim. Quem muda uma realidade de um estado, de um município, de um país, é você, somos nós, né? Através do voto. Por isso que a gente tem que ter muita cautela na hora de depositar o voto na urna. E como nós estamos também avançados, na hora de digitar na urna eletrônica, por exemplo. Vamos continuar com as manchetes? Estive aqui para governo, o setor elétrico está no sinal amarelo. Está praticamente muita coisa no Brasil, está no sinal amarelo, né? É a segurança, é o setor habitacional, é a saúde, agora é o setor elétrico. E isso tudo causa preocupação, principalmente porque nós estamos na Copa. Você sabe que me preocupa o que vai acontecer depois da Copa? Não é pessimismo, é realidade. Porque eu sinto que estão maquiando, estão deixando tudo bem bonitinho por causa da Copa. E depois da Copa? Ou você acha que nós vamos viver no Brasil só de Copa? Lógico que não. Outra parte aqui do estado de São Paulo, vamos lá. Planalto cede ao PMDB para aprovar o Marco Civil. Ali são ocupação da Crimeia, promotoria investigará ex-diretores do metrô. Vamos aqui aos jornais locais, vamos ao jornal A Tribuna. De olho no mar. Essa foto é uma foto de uma coleta da água do mar, através da CETESB e também funcionários da Prefeitura, para que haja uma verificação com relação à balneabilidade das praias. O que eu achei interessante dessa foto, não só os prédios ao fundo, né, mas também esse patinho, o patinho que estava acompanhando junto com esse recipiente uma coleta de água para análise. Lógico, muitas das nossas praias em Santos, São Vicente, algumas também, acho que só Milionários têm bandeira verde, se não me engano, elas estão sempre com bandeira vermelha, ou seja, elas não estão aptas para serem usadas. E mesmo assim a gente observa um grande número de pessoas que todos os finais de semana estão na praia. Né? Ou seja, existem alguns aspectos, pelo menos aquilo que eu leio, né, com relação ao que é despejado dos navios quando eles ficam na barra, com relação ao esgoto, a dragagem, ou seja, a própria chuva, né, conforme enche os canais e vai para a maré. Existem alguns aí ingredientes que atrapalham uma boa balneabilidade. E olha que nós temos uma bela de uma orla aqui em Santos, né? E mesmo assim a gente tem problema de balneabilidade. Eu acho que existem tecnologia, e espero que tanto a CETESB como os funcionários da Prefeitura estejam aí fazendo essa medição semanalmente, até para que em breve a gente possa aqui no Hora Geral falar que a Praia do Imbaré, a Praia da Ponta da Praia, a Praia do Canaã está com bandeira verde, ou seja, boa, balneável. São notícias que eu gostaria de dar aqui no Hora Geral. Greve já afeta cadeias na região. Serviços paralisados prejudicam a remoção de presos para os centros de detenção provisória. A gente já colocou essa informação aqui no começo da semana. A preocupação maior é que isso acabe repercutindo em outros centros de detenção provisória e possa causar aí um alvoroço por parte dos detentos. Mesmo assim, os carcereiros estão precisando de uma atenção especial, não só de condição de trabalho, como também uma melhora no salário. Eu espero que a Secretaria de Assuntos Penitenciários esteja aí envolvida em resolver, entrar num acordo o mais rápido possível. Mais uma porta se fecha para as gestantes. Essa é uma notícia que preocupa muito. A informação que nós temos que a maternidade da Beneficência e também da Casa de Saúde, elas vão parar de funcionar, apenas na Casa de Saúde vai estar funcionando através de agendamento. E o responsável da Casa de Saúde já declarou no jornal A Tribuna, dizendo que não vai haver nenhum tipo de dispensa dos profissionais de saúde, apenas um agendamento. Um dado que me preocupa muito é que cerca de 300 partos são feitos mensalmente.
Se a gente fizer uma conta rápida, 10 por dia, né? E o que o responsável da Casa de Saúde alega, que é a tabela muito baixa dos planos que os planos de saúde repassam para a instituição hospitalar, ou seja, para os hospitais. Em especial, especificamente, né, com relação à matéria, a Casa de Saúde, né? Parece que a matéria fala que eles têm um prejuízo de cerca de 200 mil reais por mês por causa dessa tabela baixa. Ó, eu poderia ficar aqui o programa inteiro, aí depois o Marcos ia dar uma bronca quando eu saísse daqui. Douglas, você passou a orar para ficar falando sobre planos de saúde, porque eu não consigo entender e acredito que o telespectador também. A gente paga um absurdo de plano de saúde. Quando precisa, tem que autorizar. Quando precisa, não tem leito. Quando precisa, ele não serve. E mesmo assim, repassam um valor pequeno que faz com que algumas instituições hospitalares sejam obrigadas a fechar. Você já imaginou, século XXI, nós estamos na região metropolitana da Baixada Santista, que é composta por 9 cidades, uma proximidade com a principal capital desse país, a gente tem como notícia que a maternidade da beneficência não funciona e a da Casa de Saúde vai atender só por agendamento. Dá para entender uma coisa dessa? Eu espero que os órgãos competentes aí, de obstetrícia, ginecologista, possam entrar no Ministério Público, se for o caso, para tentar reverter. Agora, a sacanagem são os planos de saúde que acabam cobrando um absurdo e quando a gente precisa, tem uma notícia como essa. O que está acontecendo? Por que não sentam à mesa e discutem? Olha, é o seguinte, estão pagando 10, a gente precisa de 30, não dá 30, vamos chegar nos 20, mas que haja um entendimento, né? Porque você pensa que se estiver atrasado com o seu plano de saúde, se você consegue atendimento, você não consegue nem autorizar um exame, que é uma outra coisa que eu acho um absurdo. Nós estamos aí avançados com a tecnologia, às vezes a pessoa está impossibilitada, tem que ir lá na administração para levar a carteirinha, para esperar, para autorizar, às vezes tem que passar pela perícia. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Isso é brincadeira. Então eu espero que essa notícia seja revertida. Quantas pessoas que nasceram na Casa de Saúde? Casa de Saúde que tem uma história aqui na nossa instituição, né? Por exemplo, assim como a Beneficência Portuguesa, não quero só falar Casa de Saúde, a gente já tem tantos problemas na saúde e a gente se depara com uma notícia como essa. Vamos aguardar os desdobramentos desse assunto. Deixa eu ver aqui. Olha, esse é um ônibus queimado no Paicará. Douglas, aonde fica o Paicará? Vicente de Carvalho. E o Jornal Tribuna deixa uma pergunta. Reação do crime? Temos a gasolina, pega a carona no etanol e sobe de preço. Também é um absurdo. Em alguns postos de gasolina, eu já encontrei a gasolina a R$ 3,09. Né? Essas são as principais manchetes do Jornal A Tribuna. Deixa eu ver... tem uma notícia aqui que me preocupa muito. A gente estava tentando contato com o doutor Marcos Caseiro, que é médico infectologista, mas parece que ele está num procedimento médico e a gente não está conseguindo contato com ele para que ele fale sobre o adolescente de 15 anos que morre de meningite na cidade de São Vicente. Óbvio que nós tentamos o contato com o secretário de Saúde de São Vicente, mas o secretário de Saúde só responde através da assessoria. Eu vou falar uma coisa, a pessoa que se propõe a ser pública e a trabalhar numa administração, eu não concordo que ela use da sua assessoria para falar. Essa é minha análise. Ninguém é obrigado a gostar daquilo que eu falo. Mas se é um secretário, se é um prefeito, tem que chegar. Na realidade, o que aconteceu foi isso. Estamos tomando as devidas providências, já falamos com o prefeito. Tem que dar satisfação. Esse negócio de mandar um recado através da assessoria. A assessoria de imprensa informou que... Não. Eu quero falar com o secretário. Quem é o responsável da saúde hoje na cidade de São Vicente? É o secretário. Qual é o nome do secretário dele? Né? Depois, produção, arruma o nome do secretário de saúde, que eu quero colocar o nome dele aqui no ar, para que ele pelo menos ligue. Pô, é o mínimo. Foi uma criança que morreu, um jovem que morreu de meningite. Eu quero saber aonde que foi, em que bairro foi, se de repente estão cercando ali, quais as medidas que vão ser tomadas. Já não basta em 2010 que a gente teve aqui uma epidemia de dengue e a dengue começa a assustar também, principalmente o Guarujá. Então, se esse programa se propõe a informar, o mínimo tem que ter a contrapartida, que as autoridades
apareçam, liguem ou venham aqui para dar satisfação para os nossos telespectadores. Vamos ver aqui, Diário do Litoral, vamos ver aqui, Diário do Litoral. O contrato acabou. E agora? Hoje é o último dia de contrato da Piracicabana em Santos. A Prefeitura promete se manifestar amanhã. A informação que eu tenho, e eu gosto de ser coerente, a informação que eu tenho é que após o vencimento do contrato, ainda tem acho que 30, no máximo 60 dias, que a empresa pode continuar prestando serviço até que seja declarado uma nova empresa, né? Agora, essa é uma discussão, sempre quando envolve empresa de ônibus, meu amigo, minha amiga, aí tem gato na tuba. Tem, porque sempre, por que tem sempre uma empresa que ganha? Por que tem sempre uma empresa que fica lá anos? E por que tem sempre reclamação dessa empresa? Alguma coisa está errada, né? A empresa que ganha uma licitação, ela tem que honrar a licitação. E a administração, não importa qual prefeitura, tem que cobrar melhor serviço. É o mínimo. Ou está tudo errado? Ganha a licitação, acha que manda. Não manda. A empresa lá do Guarujá foi multada porque não estava correspondendo ao serviço, né? Nós temos reclamações com relação à empresa aqui de Santos. E a população pagando. Então, o mínimo, a empresa que honra o contrato não faz mais do que a sua obrigação. O prefeito ou a prefeita que se preocupa com o seu município não faz mais do que a obrigação. Parece que é um favor. Não, foram eleitos para isso. E a empresa ganha a concessão para explorar, ganha a concessão. Então, ela tem que, pelo menos, oferecer dignamente. O secretário de Saúde de São Vicente é o secretário Antônio Rua Vieira. Secretário, amigos de São Vicente, eu tenho um respeito muito especial pelo prefeito Biri, mas eu gostaria que até o final do programa que o secretário de Saúde de São Vicente, Antônio Rui Vieira, possa ligar no nosso telefone, que é o 3041-6777, a produção já está tentando contato com ele, para que ele possa pelo menos dar uma satisfação. Essa criança, esse jovem faleceu, quantos anos, o que está acontecendo com ele, quais as providências. É a informação que se faz necessária até para informar os telespectadores da cidade de São Vicente. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui, servidores de São Vicente terão reajuste salarial de 7%. Videobingo clandestino é fechado, né, na ponta da praia. Deixa eu ver aqui a outra parte do... Estudantes protestam na Unisantos e prometem mais. A movimentação que envolveu mais de 500 estudantes culminou com uma assembleia que levantou vários problemas da instituição. Entre eles, a falta de acessibilidade. Na próxima quarta-feira, eles prometem fechar a Avenida Conselheiro Nebias. Olha, a foto do Diário do Litoral mostra muito bem o grande número de estudantes. E o que eu vejo na nossa região é que nós somos carentes de falta de bons exemplos. Lógico que os estudantes não estão fazendo essa manifestação só por causa da falta de acessibilidade. Mas hoje, qualquer edificação, no mínimo, ela tem que ter acessibilidade para pessoas com deficiência. Eu vou aguardar, inclusive, saber quais são os procedimentos que a reitoria da Unisantos terá com relação a essa manifestação. Acredito que alguma coisa vai ser feita para que a gente possa informar. Mas, olha, pelo menos, a informação que eu tenho é que houve uma manifestação pacífica dos estudantes com relação a algumas reivindicações. E, lógico, eles têm todo o direito, porque também na universidade ela não é pública, é uma universidade paga. Então a gente tem que, lógico, exigir uma melhor atenção através da mensalidade que é paga. Essas são as manchetes dos principais jornais desta quinta-feira aqui no Hora Geral. Vamos fazer o seguinte, vamos saber como que está a movimentação do trânsito neste momento? Vamos? Vamos lá. Sistema Anchieta Imigrantes com tráfego bom, operação 5x5, a visibilidade é boa. O tráfego é lento na chegada ao Planalto. Na Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito é bom e a visibilidade também é boa. Já nas balsas, neste momento, Santos Guarujá, 5 embarcações. Guarujá Bertioga, neste momento, com uma embarcação. São Sebastião e Ilhabela está com duas embarcações neste momento. Rodízio, você que vai para São Paulo, muita cautela, placas finais 7 e 8 não pode circular no centro expandido. E o tempo, afinal de contas, nós já estamos no outono, Já estamos, né? Estamos próximos do outono, uma nova estação, e o tempo está começando a melhorar.
Como será o tempo nesta quinta-feira? Tempo bom, com sol durante todo o dia e possíveis pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima de 24 e a máxima de 34 graus. E hoje, lógico, começa uma nova estação. Já entramos no outono. Como é gostoso, né? A gente sempre uma nova estação, muito gostoso. Que o outono chegue para nos trazer alegria e um bom clima, né? Não é só para mim, não, para todos nós, para você também. Rápido intervalo, já já eu volto aqui no Hora Geral e nós vamos conversar com o convidado de hoje. É o Miguel Escandon, ele é presidente da ONG Amigos da Água. Douglas, que ONG é essa? O Miguel Escandon vai explicar para você tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral.